Salve, salve, nação rubro-negra! Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o próximo jogão do Flamengo contra o Maricá, onde o Mengão vai em busca da vitória e do título para manter o ritmo. Isso mesmo. É claro que todas as possibilidades são possíveis, mas, claro, o Mengão é superior e ele vai levar esse título. E é claro também que não podemos deixar de comentar sobre o deboche da dupla Vene Casagrande. Gente, e a botafoguense Fernandinha, que fez todo mundo rir nas suas reações. Ela muito triste como sempre, Botafogo decepcionando, mas Vene Casagrande, como sempre, com o seu bom humor, deu aquela chicotada nela e mostrou que realmente o nosso Flamengo vai ganhar o título do Carioca. Isso mesmo, mas vamos ver o que rolou nessa hilária reações. E nas redes sociais, os botafoguenses reagindo, né? E em bate-boca é engraçado. Fica ligado aqui, fica comigo até o final do vídeo, porque no final sempre tem aquelas novidades que vocês gostam de estapar. Por isso, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixa seu like e a sua opinião. Vamos pro corte. Encontrar o Maricá amanhã, e se o Flamengo ganhar no Maricá, o Flamengo é campeão da Taça Guanabara, Vene Casagrande. E teve surpresa pro Léo Ortiz no CT. E olha, eu adoro esse moral, cara. Eu amo este cara. Eu sou o Léo Ortiz, jamais esqueço desse dia, jamais. A reportagem é da Auxiliane Brito. E este rapaz está devendo uma visita pra gente aqui nesse estúdio. Não é o Léo Ortiz, é esse aí, ó, cadê? Uma surpresa muito bem-vinda. Boa tarde. Você fica me elogiando, vai ganhar um presente. Nem nos melhores sonhos, Léo Ortiz poderia imaginar que iria receber um baita presente como este. É sempre bom a gente ver, apreciar quem a gente que gosta de futebol, jogadores como você, né? Que tem amor, além do amor pelo futebol, tem amor pela bola, de estar com a bola, trata ela bem, que ela gosta, entendeu? Ela gosta de ser bem tratada, então isso é bom, a gente vê jogadores do futebol de hoje. O zagueiro se tornou um dos principais jogadores do Flamengo desde a chegada de Filipe Luís. A boa atuação chamou a atenção do maior ídolo rubro-negro, que já tinha elogiado o jogador e fez questão de afirmar a admiração pelo atleta, com direito a um convite. E eles me perguntaram quem você gostaria de jogar no futebol de hoje. Eu citei você. E quem sabe mais à frente, você já foi convidado algumas vezes para jogar no Jogo da Estrela. Foi uma troca de carinho entre os dois com o autógrafo do Galinho na camisa, o que dá ainda mais motivação para o zagueiro. Ele é um dos jogadores que mais tem se adaptado ao trabalho de Filipe Luís e ganhou a vaga com o técnico. Com Léo Ortiz como titular, o Flamengo nunca perdeu. Das 23 partidas em que o camisa 3 foi escalado, a equipe soma 17 vitórias e 6 empates. Não é porque a gente tem a melhor defesa do campeonato e, se Deus quiser, vai continuar assim até o final do campeonato também. Tá tudo certo. Acho que a gente tem muitas coisas a melhorar ainda e isso diariamente, constantemente, o Felipe passa pra gente vídeos e análises sobre o que a gente ainda pode evoluir, que lógico, vem sendo muito bom, mas a gente entende que o nível vai cada vez aumentar durante o ano, vão ser cada vez mais jogos de topo, mais jogos de um nível muito alto, não só no Brasileiro, como na Libertadores, vamos enfrentar times que atacam de formas diferentes, então a gente tem que estar preparado para todas essas formas. Então acho que é manter essa consistência, sempre querendo melhorar, independente da maneira e do lugar que a gente esteja posicionado como defesa, né? Com uma defesa sólida, o Flamengo é líder do Carioca e está a uma vitória de conquistar a Taça Guanabara. O rubro-negro irá enfrentar o Maricá neste sábado, prestes a carimbar mais uma boa fase desse time comandado por Filipe Luís. Você sabe, Vene, que hoje em dia você consegue fazer um quadro, aí você coloca um QR Code que você bota o QR Code e vê uma imagem. Se o Léo Ortiz não fizer isso com este momento da vida dele, ele está totoca da cabeça. Vene Casagrande e o Zico. Eu, particularmente, eu tatuaria a data de ontem, porque o que o Zico fez com o Léo Ortiz é para jamais o zagueiro esquecer. A moral que o Zico deu, estamos falando do Zico,
Maior ídolo da história do Flamengo e ídolo também do futebol nacional. Sim. E um cara extremamente humilde, porque para fazer isso aí tem que ser muito humilde. Ele, muito é um cara legal. sensacional. E de fato foi surpresa, você vê o rosto do Léo Ortiz ali. Inclusive o Léo Ortiz foi cobrado, né, pelo próprio Zico. Ó, já te chamei algumas vezes pro Jogo das Estrelas, você não foi. Eu acho que depois dessa daí o Léo Ortiz tem a obrigação de ir no próximo Jogo das Estrelas. Então, e o que o Zico falou não é nenhum absurdo, porque você analisar o futebol do Léo Ortiz, assistir o futebol do Léo Ortiz é maravilhoso. É um cara que sabe fazer o papel dele como zagueiro. A gente vive falando que a gente gosta de zagueiro, mas o Léo Ortiz vai além disso. É um zagueiro que sabe trabalhar a bola, que sabe sair jogando. Hoje a gente gosta de dizer que é o zagueiro construtor. De fato, o Léo Ortiz é assim. Tem a saída de bola maravilhosa, tanto é que pode jogar também como volante. Então, parabéns ao Zico pela postura dele, por ser o maior ídolo da história do Flamengo e dar essa moral ao jogador. E parabéns ao jogador pelo momento que ele vem vivendo. Hoje, sem sombra de dúvidas, é titular absoluto no time do técnico Felipe Luiz. O Léo tem uma coisa rara, o Pedrosa, eu chamaria de moderna. A versatilidade é uma coisa que ela vai avançando e às vezes sendo até cobrada no futebol pelos personagens que são os jogadores. O que a gente vê geralmente são laterais que podem ser zagueiros, né? Ou um zagueiro que joga na ponta direita e na ponta esquerda da zaga. Ele você não vê o zagueiro sendo muito versátil, né? Você vê de fora para dentro da caixa, né? O volante consegue fazer a zaga, como a gente viu o Danilo, o lateral. A gente dificilmente vê o zagueiro que faz outras coisas. E o Léo é esse cara. O cara é zagueiro, mas ele pode ser volante, pode ser lateral. O cara tem uma versatilidade e aí dá um fino no futebol dele, defensivo e ofensivo também. Aqui no Brasil é muito raro ver esse tipo de jogador. Se a gente for para a Europa, tem o Stones, que é um jogador do Manchester City, que era zagueiro e hoje ele joga de volante, joga até mais do que quando era zagueiro. O Akanji, entre outros jogadores também, o Alaba, que era lateral, virou zagueiro e tantos outros. No Brasil é o mais incomum, né? Exatamente, no futebol de mais alto nível dos maiores clubes do mundo. Aqui, cara, é muito difícil ver um jogador com a qualidade do Léo Ortiz. Na saída de bola, eu diria que talvez não tenha nenhum que faça o que o Léo Ortiz faz. O Thiago Silva é o jogador que me vem à cabeça assim, que eu considero que tenha obviamente uma carreira maior e que tecnicamente também é muito bom nesse sentido. Mas eu acho que o mais legal dessa imagem, obviamente dando todos os méritos ao Léo Ortiz, que merece toda essa homenagem, é o Zico próximo do Flamengo. Eu gosto de ver os grandes ídolos próximos dos clubes que eles são os grandes ídolos. Então, ter a figura do Zico ali dentro do Flamengo é muito importante, não só para o Léo Ortiz, mas para o ambiente de clube. A gente está falando aqui do maior ídolo da história do Flamengo e ele ter essa proximidade com os atletas, sem dúvida alguma, é uma influência muito positiva. Posso contar uma curiosidade do Léo Ortiz? Porque isso tudo que está acontecendo é coisa do destino mesmo. Nos tempos de jogador, o Felipe Luiz, ele falava nas resenhas lá do Flamengo que se ele tivesse a oportunidade de contratar um zagueiro, seria o Léo Ortiz. E hoje ele comanda o Léo Ortiz no Flamengo. Olha isso, cara, é o futebol. Então, assim, o fato dele gostar do Léo Ortiz não é por acaso. Ele já acompanhava o futebol do Léo Ortiz há muito tempo. E hoje ele tem a oportunidade de ser treinador desse jogador. Muito bem, Vene pode ser campeão da Taça Guanabara. Ô, Cris, Flusão vai passar, não vai passar, como é? Vai passar. Vai passar. Já a gente vai falar do Fluminense, que tem chance sim de passar para a semifinal. Põe na tela aí. Os gols, o primeiro critério? Não. O que está desempatando o critério aí são os gols marcados. O Vasco tem 12, o Fluminense tem 10. São os gols marcados. E aí o Vasco está à frente do Fluminense por conta disso. Tá vendo? Só que o ponto que é o seguinte, que pouca gente está falando o Madureira, se eu não me engano, ele enfrenta o Nova Iguaçu no Laranjão. Se o Madureira ganhar, o Madureira está dentro. O Madureira só depende de si mesmo para poder se classificar. Então, Vasco e Fluminense, independentemente dos seus resultados, vão precisar torcer para o Madureira tropeçar, pelo menos empatar com o Nova Iguaçu. Aí o que acontece? O Fluminense, se ganhar o jogo por mais de um gol de diferença em relação ao Vasco da Gama, ele passa ao Vasco por conta dos critérios de desempate e o Fluminense enfrenta o Bangu já rebaixado. Então, a chance... Porque neste sábado tem Flamengo e Maricá, com a oportunidade do Flamengo confirmar o título da Taça Guanabara, mas o técnico Felipe Luiz ainda com algumas dúvidas. O De La Cruz está fora por causa de um corte que ele sofreu no pé em um acidente doméstico. O Ayrton Lucas voltando a treinar, então é uma boa possibilidade, né, Bernardo? É, uma boa possibilidade. Você apostaria em quem nesse jogo? Flamengo no Flamengo. Ou Maricá? No Flamengo. Eu também sou Flamengo, não só como torcedor, mas também nessa partida contra a equipe do Maricá. É o seguinte, o técnico Felipe Luiz vai ter esses desfalques aí aos quais a Aline se referiu, ainda tem a ausência do Alexandro,
do Michael, jogadores que sofreram lesões musculares. Então o Flamengo bem mexido para essa partida contra o Maricá. Só que o Flamengo vem jogando com seu elenco bastante misturado ao longo da Taça Guanabara, né? Desde que começou a colocar os titulares, lá pela 5ª rodada da competição, o técnico Filipe Luís praticamente não repete o time. E ele tem uma dúvida importante na zaga, porque o Flamengo joga com uma linha de 4, né? O ideal tem Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo e Alexandre. Alexandre está machucado, deve jogar o Ayrton Lucas. Danilo ou Léo Pereira? Quem você prefere? Eu prefiro o Danilo. Vamos lá que tem especial fantástico. Cá 19 horas, ainda 22, Boa Vista e Volta Redonda, jogo importantíssimo na tela da Band Sports. O campeão sai no sábado. Alfredo Sampaio Correia e Portuguesa também amanhã, lá no Lourival Gomes. Band Sports transmite 9h15. Aí, meu irmão, é a hora da onça beber água. Vasco e Botafogo na tela da Band, 18h30, mas às 16h30 a gente já tá aqui, eu, Fernandão e convidados de terninho, trazendo tudo, fazendo pré-jogo, mano a mano, escalações, repórter no estádio. Eu e Gabi Marino estaremos lá. Flávio Amêndola e Gabi Marino dentro do estádio, já trazendo o ônibus chegando, aquele pré-jogo maravilhoso que a Band faz com todo amor pra vocês. Dia 23 ainda, Nova Iguaçu e Madureira. E aí encerrando às 18h30, Flusão e Bangu, que já vai jogar no mesmo horário. Tem que ele ficar de olho no relógio e no radinho, beleza? No domingo, todos os jogos 6h30. E podem ficar de fora 3 times de maior investimento dentro da matemática aqui. Pode. Mas uma combinação. Uns ficam fora, outros ficam dentro, uns sorriem. Será que ele conhece? Cadê o Vaguinho? Já chegou? Fala comigo. Rapaz, o Amêndola quer te convidar para um bloco. Corta pro bigode ali, Clebão. Qual o bloco, Amêndola? Ô, Vaguinho, é o seguinte, rapaz, eu fiquei sabendo que vai ter um bloco interessante no Rio de Janeiro. O nome dele é o seguinte, eu vou falar pausadamente. Só lembrando que a montanha tem a base, o meio e o cume. Isso. Só o cume interessa. É isso aí. O melhor que eu sentei aqui, né, pra me preparar pro programa, ela falou assim, vocês não vão me zoar, não? Aí a gente, não, que isso, hoje é coisa séria. Eu sei, eu não. Você falou agora, eu posso falar também. Como é o nome da música lá, o quê? La Cuparcita. Você tem que ver a Isa tocando. Ela falou hoje essa palavra na TV, eu acho que agora eu posso, né? Pode? Eu não sei o que é melhor assistir, Isa. Você tocando essa música no piano ou o Vieto desfilando em campo. E o melhor que eu sentei aqui, né, pra me preparar pro programa, ela falou assim, vocês não vão me zoar, não? Aí a gente, não, que isso, hoje é coisa séria. Não tem nada ganho ainda, Pedrosa. Foi pouco, hein? Foi pouco, 2-0 foi pouco. Ficou barato. Ficou barato. Eu tô com medo de ter perdido a amiga. Bem que o Pedrosa ontem falou, eu acho que o Botafogo vai sair vivo. Saiu vivo. Mas em coma. Eu tô doida, eu tenho que ir embora. Eu tô doida. Eu juro pra você. Eles são tão sonsos. Os dois são sonsos. Eles são tão sonsos que eu olhei, não vi nada. Falaram ontem que ia trazer o quê, não sei o quê, vinho lá. Aí eu falei, vão me zoar. Aí eles se olharam, tipo, vocês são muito sonsos. Eles se olharam, não combina. O mundo é digital, Fernanda. A gente não pode trazer nada aqui. Toma! Pedrosa, você tem uma memória ótima. Eles não vão me zoar. Diga. Eu tô doida no meu rolê, que eu tô com medo dela agora. Eu nem vou aí, naquela dos dois. Mas assim, pra piorar a situação, quem é o que mais cutuca ela acertou o placar? Acertou. Que bom dinheiro, Pedrosa. Que boa sexta pra ser a Fernanda Maia, hein? Melhor quarta de sua gente, vida. ó. Saindo, ó, no tango. Cadê? Não me vai colocar, diretor? Que é vídeo azul. A Isa manda bem, cara. Ela falou que é vídeo azul. Ela falou. Acabou?
Ainda Acabou, não. Lucas Tem Pedrosa. um VT ainda. Acabou, engraçadinho. Toma! Ô, palhacitos. Eu não fiz nada. Tomou o que, o Venê, de manhã no café da manhã? O biscoito palhacitos. Eu não fiz nada. A pior Acabou, parte pessoal da começa produção. agora. Que você vai ter que rever o que aconteceu ontem. Eu acho que a pior parte ainda vem semana que vem. Oh, guys! Semana que vem. Vai. Tá vendo, Botafogo? Oh, guys! Valeu. É isso que eu tenho que aguentar. Porque, não, vocês se coloquem no meu lugar. O povo do Rio de Janeiro, às vezes, não sabe meu nome, mas sabe meu time. Eu não passo batido em nenhum lugar. Aí eu tenho que ficar, eu chego aqui no meu ambiente de trabalho e ainda tenho que ver essas gracinhas. Que eu já recebi 1000 vezes no WhatsApp, no Instagram. Aí quando eu falo, aí, Fernanda, na rua. Aí, Fogão. Ontem eu peguei um motorista de aplicativo, aí ele. A Fernandinha amanhã, hein? Aí eu... E você, Fica tranquilo. Você não era assim em 2024. Ô, Fernanda, 23, olha 22 só. e 21, Eu não tenho que era. cumprir um papel aqui. Qual é o papel? De te zoar. Toma! É o caos. Ele gosta do caos. Eu tento defender meu Botafogo, mas assim, a gente tá avisando aqui desde o início. Se o planejamento do Botafogo é não ter planejamento, tá seguindo certinho. Olha aí, pra quem não sabe o que aconteceu, o Fogão jogou ontem e perdeu 2-0. A desvantagem... Detalhezinho aí da Recopa, né? Tem jogo semana que vem, que é o jogo da volta, no jogo em casa, mas vamos lá, né? Tamo aí pra isso, Vini, pra viver. No tapetinho diferente, Fernandinha. Flavinique tava em General Severiano, teve uma festa bonita lá. Me mostra o que aconteceu. O que aconteceu nesse jogo, Flavinique? Uma foto com os troféus do brasileiro para trazer sorte e aumentar a confiança. É importante a presença das taças. Eu acho que hoje vai ser duro lá. 1-0 tá bom, pra gente chegar aqui no Newton, meter 2. Os alvinegros se reuniram na sede de General Severiano para acompanhar mais uma decisão. E jogo que vale título inédito sempre deixa o torcedor mais nervoso. Para aumentar a tensão, o Racing foi para cima jogando em casa e Salas quase marcou no início. A defesa do John fez o botafoguense comemorar na sede como se fosse um gol. O chute do Savarino foi o único lance de perigo do Botafogo. O time até que não era muito ameaçado quando Alexander Barbosa cometeu pênalti no Martínez. O árbitro foi ao VAR e confirmou. Vieto cobrou bem, tirando do alcance do John para colocar o Racing na frente no estádio ao cilindro, deixando o clima mais apreensivo entre os alvinegros, que tentavam manter a confiança. Segundo tempo, a gente possa empatar ou virar. Quando o Botafogo começava a reagir, o time argentino acertou um contra-ataque e Martínez, com categoria, fez o segundo. O alvinegro foi para cima, mas não ameaçava e continuou passando sufoco na defesa. A postura do time e as substituições do Caçapa irritaram os torcedores. Se não fossem a boa atuação do John e a falta de pontaria dos atacantes rivais, a derrota teria sido maior. Não, dá para reverter, dá para reverter. Hoje foi erro individual. Foi o Barbosa que acabou com o time. Cabeça no lugar, cabeça no lugar. Pô, ele tem que ser honesto, pô. Sabe o que ele tá fazendo? Aí não, ele tá pô. apostando whey protein na cantina da academia. O Vasco já ganhou, não sei o quê. Me contaram hoje, eu tô com fonte lá na academia, na workout. Eu tô com muita fonte. Gente. Ou seja, ele tá se achando. Tá correto, Juninho. Pedrosa, vamos analisar o campo e bola desse jogo? Vamos nessa. Vamos lá. Primeiro jogo do Caçapa com o time principal, que eu brinco, que eu falo que é a cavalaria alvinegra, né? Com o time principal. O primeiro tempo não foi tão interessante assim, mas ali no segundo tempo ele fez algumas mexidas. Aliás, vamos de uma coisa de cada vez. Ele escolhe não botar o menino Lobato, que a gente falou, deve ser o Lobato, e faz uma escolha que eu vou dizer me agradou. Colocou o garoto Newton, que fez um belo jogo.
Pra mim... Primeiramente sobre o Newton, achei que foi o jogador e entrou bem nessa partida, tranquilo, nem parecia que era um garoto jogando uma final intercontinental, mas a equipe do Botafogo não conseguiu segurar o ímpeto do Racing em nenhum momento, e isso obviamente tem a ver com a falta de treinador. Não tem como cobrar do Caçapa alguma coisa se ele está fazendo apenas o primeiro jogo dele. Isso aí a gente vai cobrar da diretoria, que no dia 20 de fevereiro, 21 de fevereiro, o Botafogo está sem técnico ainda. E para quem fala assim, tá tranquilo, a temporada só começa em abril. O Botafogo está buscando técnico desde o início da temporada, desde o momento que fez uma proposta pelo André Jardine. Então assim, não tem como falar que o Botafogo não está buscando técnico. O Botafogo está sendo incompetente em escolher o técnico. E isso obviamente está refletindo dentro da equipe. Tanto que o Barbosa e o Savarino reclamaram sobre isso ontem. Então não tem como, assim como eu estou falando desde o início de janeiro, achar que é normal um time do calibre do Botafogo, que ganhou o Libertadores e Campeonato Brasileiro, não ter técnico nesse momento. Campeonato Carioca muito provavelmente não vai para a semifinal. A Supercopa do Brasil tomou um baile do Flamengo. E ontem na Recopa Intercontinental, com o Racing, massacrado. 2-0 foi pouco, tá? Poderia ter sido 3, poderia ter sido 4. E é uma equipe que não só mostra... Com planejamento ou não, ele não pode fazer o que ele fez na partida de ontem. Ele, inclusive, tem que agradecer, porque ele deveria ter sido expulso, pelo menos na minha visão. Ele fez uma falta totalmente desnecessária, juvenil, ali no começo da partida e, obviamente, esse lance, no caso o gol do Racing, no começo da partida, condicionou o restante do jogo. Porque o Botafogo teve que ir ao ataque, buscar um empate, acabou se expondo e tem que torcer e teve que agradecer porque não acabou sofrendo mais gols e levou apenas mais um. O Nardoni, por exemplo, jogador do Racing, teve boas oportunidades de fazer gol. O John pegou boas bolas, boas defesas ele fez. Só que assim, não dá pra gente normalizar o que o Alexandre Barbosa fez. Pra mim, com planejamento ou não, ele errou feio. Inclusive, ele deveria ter sido cobrado pela diretoria do Botafogo. E ele não pode chegar após o jogo questionar o planejamento do Botafogo. Ele tem que fazer uma autocrítica. Ele já havia errado no jogo contra o Flamengo, quando causou aquela confusão toda, e agora ele vai lá e faz isso no começo do jogo. É óbvio que isso aí condicionou o jogo. Inclusive, eu acho assim, vou ser bem sincero, se a gente for parar e analisar o elenco do Botafogo em relação à temporada passada, o elenco caiu muito de nível. Não dá para o Juan Cruz ser o substituto do Tiquinho Soares. Arthur, bom jogador, mas está longe de estar no nível de um Luiz Henrique. Setor defensivo também não acho que será a mesma coisa que foi na temporada passada. Então, o Botafogo, além de errar no planejamento, o elenco do Botafogo também caiu de nível, pelo menos na minha concepção. E a partir do momento que você não tem treinador, o planejamento está totalmente errado. Eu sempre defendi aqui que você não deveria ter pressa para contratar treinador por conta da Supercopa e Recopa. Mas eu imaginava que nessa altura do campeonato, nessa altura da temporada, já tivesse um treinador, mesmo com planejamento atrasado, mas tudo bem, você não precisa ter pressa. Só que nem treinador tem. E foi o que você mencionou, o Caçapa, ele chega para ser auxiliar técnico. Sim. Os jogadores sabem disso. Isso muda. Tanto é que no Flamengo, quando o Felipe Luiz foi contratado, a diretoria, na ocasião do Flamengo, justificou isso. Olha, a gente não quis botar como auxiliar, até mesmo para não mudar na dinâmica do dia a dia dos jogadores. Porque isso atrapalha. Eles ficam esperando o treinador, né? Normal. É óbvio. E assim, o Botafogo ontem, repito, tem que agradecer pelo placar não ter sido mais. Porque poderia ter fácil levado 4 gols ali. E eu acho que em nenhum momento foi o melhor em campo. E outra, sobre o Barbosa, teve um determinado momento que ele se jogou ao ataque, demonstrando assim, não tem comando, eu vou fazer o... Ponto eletrônico. Tá? Eu prometi que o Botafogo ia voltar vivo. Apesar do 2-0, o Botafogo ainda tá vivo. Isso aí, Pedro. Não, viu? Mas olha só. Viu só? Fazendo uma análise. Isso aí, Pedro. Fazendo uma análise do cenário. Lógico. Fazendo uma análise. E vou te falar, o Racing não joga no final de semana. Eu tô com você. O Racing não joga no final de semana. O Botafogo não vai jogar com o time titular, Vene. Não vai. Mas mesmo assim, gente. Eu acho. Mesmo assim, a preparação é diferente. Ou eu desliguei sem querer o ponto? O ponto é o seguinte. Você parou de falar comigo ou eu desliguei o ponto sem querer? Eu desliguei o ponto. Eu não acho que o Botafogo saiu vivo de lá, de verdade. Saiu assim. vivo, não tá morto. Vivo não. Vene, 2-0. Sabe por quê? Faz um gol no primeiro tempo, 1-0. Mas, ô Pedrosa, no segundo tempo vai ser todo o Botafogo. O que me faz crer que o Botafogo vai fazer um gol no começo do jogo? Nada me faz crer. Mas o futebol não tem muita lógica, não, meu amigo. O futebol que o Botafogo vem apresentando, óbvio, pode ter uma expulsão. Eu acho que se o Botafogo faz 1-0 até 30 minutos do primeiro tempo, o jogo é outro. Mas o meu ponto é o seguinte, se fosse o Botafogo da temporada passada, eu falava aqui, tem chance de virar. Agora, esse Botafogo... Gente, o futebol apresentado... O Botafogo da temporada passada não ia perder. Não, eu sei. O Botafogo, o Vasco, pra gente já entender e ver que... Já falei, o Vasco vai pra final com o Flamengo.
Vasco e Flamengo, a final. Assim, não vai ser chocolate, vai ser 2x0 pro Vascão. 2x0. Seria qual milkshake esse jogo? Mas nesse você tem jogo, visto jogos do Vasco? Ele não tem, ele falou semana passada. Ele não falou do jogo não é muito adversário. comigo, né? Negócio de ver jogo é mais pra vocês. Tal. Não, eu tenho um pouco. Mas nesse você tem jogo, visto jogos do Vasco? Ele não tem, ele falou semana passada. Ele não falou do jogo não é muito adversário. comigo, né? Negócio de ver jogo é mais pra vocês. Tal. Não, eu tenho poderes mediúnicos, né? Então, eu já sei. A gente não tá falando isso, não. E como eu vim do futuro, eu já sei o que vai acontecer. Sim. Pra que eu vou ver um Depois jogo? você elogiou Pra que eu vou ver Sampaio Vasco e Correia. Botafogo se eu já sei o que vai acontecer, cara? Ele falou que Sampaio Correia, lembra do Sampaio Correia? Vocês que não sabem o que vai acontecer. Sampaio Correia tá jogando muito, tá em quarto. Eu falei. Eu assisto jogos, assim, de... No Morumbi, vamos pro intervalo, vai. É verdade, é um bom lugar pra ver jogo. Põe o intervalo aí, vai. Real Madrid, pênalti cometido pelo Barbosa contra o Racing. E agora, reconstituição do crime do Barbosa. Agora. Roda. Crime. Até semana que vem. Abraço. Tchau. Acabou o programa, já tira o microfone. É isso aí, nação. Flamengo em campo e, claro, muita zoeira com essa resenha entre Vene Casagrande e a Fernandinha. Vamos ficar ligados porque ainda tem muita coisa para rolar no futebol. E, claro, nas redes sociais. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E, sabe, né? Deixando aí os créditos para o, claro, SBT Rio, também o Jogo Aberto, o Mundo, claro, está ligado em tudo. E os donos da bola, né, que deu aquela força, e o UFC 90, que também foi alguns dos colaboradores no vídeo de hoje. Até o próximo vídeo.